Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e vamos conversar sobre um dos povos importantes que habitaram a América antes da chegada dos europeus, que são os povos maias, localizados ali no sul do México, parte da América Central, Quando os europeus chegaram à América, Colombo chegou no ano de 1492, Cabral no ano de 1500 e tantos outros grandes navegadores que vieram explorar o continente americano, viviam aqui na América cerca de 57 milhões de habitantes, Os povos nativos, os povos originários da América. Uma das teorias dizem que a América foi o último continente a ser habitado pelo homem, não é mesmo? Passando muito provavelmente do continente asiático para o continente americano, através ali dentre a Rússia e os Estados Unidos. Então eles atravessaram o estreito e chegaram à América. E esses povos que viviam aqui na América, povos com uma diversidade cultural, uma diversidade étnica. Não há como falar em um povo, Eram povos diversos que habitavam aqui na América. E nós vamos conversar sobre os maias. Antes, vamos dar uma olhadinha no nosso objetivo, compreender a organização cultural, religiosa, política da civilização maia, E no livro didático, pessoal, no seu livro didático, na página 105, Globalização, Espaço e Poder, você tem discussões sobre civilização, sobre ocupar espaços geográficos, organização política e social. Não deixe de olhar o seu livro didático e converse com os professores das áreas de ciências humanas para fazer esse diálogo interdisciplinar, não é? Aqui, pessoal, Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, A importância desse processo do homem domesticar a agricultura, deixar de ser sedentário e passar a se fixar em determinadas regiões. Aqui, esse deslocamento do homem, as rotas, então, vindo para a Europa, indo para a Ásia, chegando aqui na América e ocupando os espaços, dos continentes através do seu deslocamento e a partir, do desenvolvimento da agricultura, do domínio da técnica da agricultura, um processo de sedentarização. Ele vai abandonando a vida nômade e ele vai se fixando, às margens de rios, onde ele vai ter acesso à água para a agricultura, para outras questões, onde eles vão estar protegidos dos perigos, e aí a gente tem uma revolução neolítica ou uma revolução agrícola, Pesquisas indicam que essas revoluções agrícolas, neolíticas, ocorreram em vários pontos da Terra, como nós vimos no mapa, não é? A agricultura, ela revolucionou e continua revolucionando a vida humana, favorecendo uma série de mudanças, a nossa dependência, claro, da agricultura, a sedentarização, a descoberta de novos instrumentos, a difusão da cerâmica, a relação da humanidade com a natureza, são alguns dos aspectos da chamada Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, quando o homem passa, então, a dominar terras de plantio, cultivo, desenvolve a cerâmica, novos utensílios. E aqui o período da agricultura neolítica e o que era produzido e onde isso era produzido, Tanto na questão dos alimentos como na questão dos animais. É um mapa muito interessante porque nós temos uma dieta diversificada, de frutas, legumes, carnes, verduras, grãos, e esse mapa ele traz para a gente aonde cada alimento surgiu, aonde ele era mais comum de se encontrar, por exemplo, a batata, a mandioca aqui na América do Sul, dois alimentos que a gente consome bastante, A criação de pacas aqui, daí a gente vai ter aqui trigo, vai ter aí outros alimentos que surgiram, que foram cultivados na Europa, na África e na Ásia, e é claro, com um comércio global, desde a época das grandes navegações,
essas trocas alimentares, né? Os produtos que saem daqui vão ser produzidos em outros continentes e produtos de outros continentes, animais, são trazidos para a produção aqui na América, né? E os povos nativos da América, a gente vai falar ali sobre os maias, né? Na península de Yucatán, então ali na região do sul do México e também da América Central. Então os maias estão entre as civilizações mais antigas da América, como nós vimos na região da Mesoamérica, né? México, Guatemala, Belize principalmente. Há registros da ocupação desde 2.500 anos antes de Cristo, né? Então uma civilização desenvolvida aqui na América. Era muito comum, ou ainda é, pessoal, que nos estudos da história, devido a uma herança europeia, que a gente privilegie a história europeia, aquilo que é dito como uma história mais privilegiada, de estudar o Império Romano, o Império Grego, e imaginar que esses impérios eles eram mais desenvolvidos do que as comunidades que habitavam, né? As civilizações, os impérios que habitavam aqui, por exemplo, a América. Isso não é uma verdade, né? A civilização maia, por exemplo, vai habitar um território, grande parte dele inóspito, né? E eles vão se deslocar nesse território, vão fazer a caça, a pesca, vão desenvolver a ciência, a arquitetura, a astronomia, tantas outras formas de fazer ciência, né? Os maias se organizavam em cidades-estados, aquele conceito que você aprendeu quando você estudou a Grécia, né? Que eram cidades que, embora ocupassem o mesmo espaço geográfico, embora ocupassem a mesma região, tinham a mesma descendência, falavam o mesmo idioma e uma religião similar, essas cidades elas eram independentes entre si, né? Não havia uma lei, por exemplo, unificada para todas essas cidades-estados. E era muito comum guerra entre essas cidades-estados, assim como a gente cria um paralelo com a guerra entre Esparta e Atena na civilização grega, né? De tempos em tempos, uma cidade passava a exercer o domínio sobre as demais cidades, por ter um exército mais bem treinado, por ter uma agricultura desenvolvida, ter mais recursos financeiros, recursos naturais, não é? E olha só, pessoal, os maias nunca formaram um grande império, nunca houve uma centralização política. Por isso que nós usamos o conceito de cidade-estado e há a possibilidade dessa comparação com a civilização grega, que a gente também não usa a palavra império para se referir ao grego e nem vamos usar aqui ao Império Maia, né? Aos astecas, uma civilização ao lado da civilização maia, a gente usa a palavra império, porque tem um poder centralizado, a figura de um imperador. Aqui, o conceito de cidade-estado, ali uma imagem das construções das pirâmides feitas pelas civilizações que viviam aqui no território americano, não é? E a sociedade dessas cidades-estados era uma sociedade hierarquizada. O grupo, né, o maior grupo eram de camponeses. Então percebam, né, sempre quando a gente analisa as pirâmides sociais das civilizações, nós temos esses grupos de camponeses, ou até mesmo aí de pessoas escravizadas na base dessa pirâmide, e eram responsáveis pela agricultura e pela produção de alimento. Havia nessas cidades-estados, dentro dessa organização social, uma nobreza, né? E se ocupava os cargos relacionados aí à administração. Havia o sacerdote, né? E por fim o rei, chamado de Ajal, né? Que era a autoridade máxima de cada cidade. Então, se a gente tem lá a cidade de Tikal, que era uma cidade maia, eles têm a sua organização, eles têm um rei. Nós vamos ter a cidade de Copan, mais ao sul da civilização. Eles também têm um rei, eles também têm uma organização que é diferente das outras cidades, né? Pode ser diferente, pode ser igual, mas não há uma unidade dessa civilização para formar um império, não é? Desenvolveram a tecnologia, não é mesmo? Essas sociedades, conhecimentos avançados para o uso de recursos naturais, em áreas de astronomia, conheciam aí o calendário, da matemática também, né? Faziam as contas, traziam esses conhecimentos para suas construções, para a arquitetura, que é necessário o conhecimento matemático. E a imagem a seguir, né, a gente vai colocar ela agora, a página 9 do Código de Dresden, né, um texto de 39 folhas escrito dos dois lados,
onde vai se encontrar, né, a descrição de rituais religiosos, mas também, gente, cálculos matemáticos, previsão de eclipse, ciclo do planeta Vênus, o que mostra a cientificidade, o desenvolvimento tecnológico da civilização maia, né, do conhecimento que os maias tinham acerca do mundo, acerca dos fenômenos, né, da natureza e de tantas outras questões. Aqui a gente tem uma atividade, olha só, pessoal. Em praticamente todas as sociedades, a divisão existia. Vários marcadores sociais, econômicos e sociais, culturais, são usados na construção e na divisão de uma pirâmide social. Como a sociedade maia era constituída? Elabore uma pirâmide da sociedade maia e a gente faz a correção juntos. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Uma pirâmide da sociedade maia, ela podia ser dessa forma, né? Aqui, em cada cidade, você tem a figura de um rei, daí abaixo os sacerdotes, os nobres, não é? Os camponeses e as pessoas escravizadas, os escravos de guerra, de dívidas que faziam parte da sociedade, né? E aí, se a gente pensar na sociedade brasileira atual, como que essa sociedade ela é dividida, né? Qual é o critério que a gente utiliza para criar uma pirâmide social aqui no Brasil nos dias de hoje, não é mesmo? Olha só, grandes construções, a gente sempre pensa nas civilizações e vem o Egito à cabeça com as pirâmides, né? Os povos da Mesopotâmia também com grandes construções, os romanos, né? O Coliseu. Nós vamos ter aqui também grandes e sofisticadas construções que os maias vão realizar com os enormes blocos de pedra, né? Revelando, portanto, o seu conhecimento em engenharia e cálculo. Nas proximidades da base da pirâmide havia uma grande praça onde também se encontravam as estelas, né? Que eram umas espécies de coluna. Aqui, né, o templo que a gente vai encontrar na cidade de Chichén Itzá, trazendo, né, essa representação do conhecimento, né, uma obra de arquitetura, mas que traz, né, o conhecimento que os maias tinham sobre a engenharia civil, sobre a arquitetura, sobre os materiais que eram utilizados, a forma, né, a técnica para se construir obras como essa, né? E qual seria, né, a função dessas pirâmides, né? Será que há alguma semelhança com os egípcios? Então a gente precisa entender, fazer essa comparação, né? As pirâmides egípcias, elas eram utilizadas como grandes túmulos, né? Aqui nós vamos ter também a questão das cerimônias, né? As questões das religiosidades com as pirâmides maias, não é?
Olha só, pessoal, aqui uma comparação, né? Um tamanho comparativo de um templo, né? Como a pirâmide do Sol e a pirâmide de Quéops no Egito, né? Aqui em amarelo, então, a pirâmide do Sol, para a gente ter uma ideia dessa construção, e aqui a pirâmide do Egito, né? Então, a pirâmide do Egito maior, né, do que essa construção, mas essa proporção que era utilizada, esse conhecimento que era utilizado para que a gente pense no desenvolvimento da sociedade maia. Centros cerimoniais, então essas pirâmides também utilizadas como centros cerimoniais, não é mesmo? Os grupos sociais mais favorecidos, o governante, o sacerdote, a nobreza, né, viviam em palácios e templos suntuosos. Então vejam que palácios também existiam, templos grandiosos, luxuosos, para acomodar essa parcela da sociedade, né? E também esses templos construídos em torno de templos cerimoniais. Então a religião é um elemento presente nas cidades da civilização maia, né? E as pirâmides maias funcionavam aí como rituais de sacrifício, né? Aos inúmeros deuses. Então essa característica de uma religião politeísta, não é? A população se reunia próximo ao templo nessas épocas, na Praça Central, para assistir os rituais religiosos, né? Os rituais de sacrifício, incluindo o sacrifício humano, para agradar os deuses da religiosidade maia, não é? E a arte tinha esse papel de imortalizar os antepassados, como a gente vê ali naquela representação, né? Os governadores, né, aquelas pessoas que ocupavam cargos de liderança, elas eram esculpidas em pedras, né? E uma curiosidade bem interessante, né, é a tecnologia da cor que eles conseguiam chegar nas suas pedras, né? O azul, né, a sua tonalidade lembra o mar do Caribe. O que torna esse pigmento especial é a sua estabilidade química, que resulta na não degradação quando em contato com elementos ácidos, alcalinos, solventes, né? Diferente das tintas atuais. Então a gente está falando de um conhecimento da química, né? Que eles utilizavam na escultura, na ciência e na arte. E daí a gente tem o declínio da civilização maia, né? Esse declínio que vai acontecer em tantas outras civilizações. E foi um abandono dessas cidades que vai ocorrer ali por volta do ano 900 depois de Cristo. Teorias afirmam que alguns maias migraram para a península de Yucatán e formaram novas cidades, por causa das guerras entre essas cidades-estados, E os períodos de seca, que também vão provocar a escassez de alimento e a mudança climática, provocada pelo desmatamento, um assunto que a gente discute até os dias de hoje, o desmatamento, as mudanças climáticas, o aquecimento global, um assunto importantíssimo que merece a nossa atenção e a discussão da preservação do meio ambiente, não é mesmo, pessoal? Então, devido a isso, aos lagos secarem, às guerras, às mudanças climáticas, às secas, os maias foram abandonando as suas cidades e migrando para outras regiões, não é? E aqui uma reconstrução computadorizada de uma pirâmide, na cidade de Cobá. Então ali, essa construção, essa ideia, desse templo, aqui as pessoas, essa tecnologia que a gente utiliza, ao favor. Então essa construção da pirâmide. E esses templos, pessoal, podem ser visitados, não são todos que a gente consegue entrar, obviamente, mas podem ser visitados. Você pode acessar aí a internet, e fazer uma visita virtual a esses templos da civilização maia. E aí a gente tem uma atividade, olha só. Grandes construções foram encontradas nas cidades maias. Geralmente, esses edifícios monumentos eram utilizados para rituais religiosos. Atualmente existe na sua cidade edifícios monumentos? Qual a finalidade desses edifícios? Responde e a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Olha só, atualmente existe na sua cidade edifícios monumentos, né? Qual a finalidade desses edifícios? Então, olha só, é comum nas cidades a construção de edifícios monumentos. São templos religiosos, geralmente católicos, né, que têm uma demarcação espacial na cidade, né? Nas cidades menores, inclusive, servem de pontos de referências, né? Nas cidades maiores também, né? Se a gente pensar Catedral de Maringá, Catedral de Londrina, a Arquidiocese de Curitiba, os edifícios monumentos, né? Os edifícios monumentos turísticos, né? Em Curitiba a gente tem a Ópera de Arame, o Parque, né, em Maringá, que também é um ponto de referência, e tantos outros edifícios monumentos, né? Outros exemplos de grandes edifícios são os centros de comércio, né, as galerias, os shoppings, que também acabam se tornando, né, aí esses pontos de referência. E quais edifícios existem na sua cidade, que são edifícios monumentos, que trabalham com a historicidade, que ocupam espaços geográficos de referência na sua cidade, né? Traga essa reflexão, converse com os teus colegas, com o teu professor, com a tua professora. Galera, nós identificamos as principais características da civilização maia, né? Desde os seus registros na ocupação ali no sul do México, América Central, Península de Yucatán, a característica de serem cidades-estados, né? Não havia então uma unidade política entre essas cidades. O desenvolvimento tecnológico, a arquitetura, a religiosidade politeísta dessas cidades-estados que faziam parte da civilização maia. Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a tua participação. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.